Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Mandatum Cast, hoje recebendo uma personalidade direto do MIT para os nossos telespectadores, ouvintes, amigos, parceiros, clientes e todas as pessoas que nos acompanham nas mídias sociais. Estamos falando hoje aqui com o Dr. Ângelo. Dr. Ângelo é médico, neurocientista PhD pela Universidade da USP, em São Paulo, em neurologia, certificados pelo MIT, que é Sloan School of Management, nos Estados Unidos, em estratégia e transformação de lideranças. Criador do método 4Is. E vai explicar um pouquinho para a gente essa metodologia do qual ele é o desenvolvedor, o criador, e vai contar um pouquinho aqui do trabalho dele que ele tem feito com empresários, CEOs, diretores de grandes companhias, conselho de administração. É realmente um excepcional profissional do qual pode nos ajudar muito, especialmente nas nossas condições sociais, emocionais, nosso meio familiar, empresarial, profissional e da metodologia de liderança, do qual todos nós somos líderes. E ele vai contar um pouquinho como que a gente pode desenvolver esse lado de ser líder em família, em comunidade e especialmente nas nossas empresas. Mentor, palestrante, né, conselheiro e realmente uma pessoa que vai nos brindar hoje aqui, contando um pouquinho dessa metodologia e que a gente saia daqui melhor, né? Então hoje muito obrigado aqui pela sua participação no nosso bate-papo, né, que é o Mandatum Cast, e que gentilmente aceitou o nosso convite e estamos aqui hoje para bater um papo. O currículo é muito extenso, mas depois a gente coloca lá no link da bio para vocês acompanharem. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado, doutor Ângelo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, Felipe. É uma honra, é uma alegria eu estar aqui. É claro, isso não é um convite, é uma intimação. E eu compareço com muita alegria para podermos falar sobre um assunto que muito me interessa. Pessoas, cérebros, porque as pessoas são os cérebros. E eu costumo dizer que o nosso CEO é o nosso cérebro. E se a gente não entende qual é o comando e como funciona essa máquina, a gente fica à mercê dela. Mas a gente que tem que assumir o comando dessa nave espacial, que somos nós mesmos, né, Felipe? Obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui para poder falar de coisas legais. É isso aí, meu amigo. E a gente sempre começa aqui no nosso bate-papo perguntando um pouquinho da sua história, de onde você veio, da sua origem, da sua família. São brasileiros, estrangeiros, seu pai, sua mãe. E o que te levou a se desenvolver para o lado aí da ciência, dos estudos, da medicina? Como é que foi essa formação aí, né, do cérebrozinho lá, daquele bebezinho que nasceu, né, o Ângelozinho, e se tornar hoje o doutor Ângelo, né? Conta um pouquinho da sua história. Claro, a minha história ela começa com uma inspiração que muitos têm. A minha maior inspiração, o meu pai. Meu pai é médico, pediatra, a minha família é do interior, eu sou de Sete Lagoas, tenho uma família muito bacana e desde cedo tive a felicidade de ter um núcleo familiar estruturado, né? O meu pai, pediatra, sempre me ensinou que a criança ela é uma integração de vários aspectos. Como é que é o nome do seu pai? Dr. Geraldo Magela Rezende. Um abraço pro Dr. Geraldo Magela Rezende. E sua mãe? Dona Jussara. Dona Jussara, um grande abraço. Tá aqui hoje, ó. Tá vendo, Dona Jussara? Legal, obrigado, Felipe. Não, mais bacana, né? Assim, nós já temos filhos, né, Felipe? Especificamente nós dois temos filhas e a gente deseja chegar nesse momento, né? Claro. De que nossos filhos, nossas filhas estejam dando aí uma entrevista, falando um podcast e a gente poder se orgulhar deles, né? Aqui, pai e mãe, obrigado, tô aqui, tamo junto aí. Então, na nossa raiz é lá no interior. Não é Sete Lagoas não, viu, Felipe? É Celagoas. Sete Lagoas. Eu sou lá de Celagoas e aí o meu pai sempre me ensinou que a criança é um conjunto de aspectos. Então, quando eu era pequeno, meu pai me levava para o consultório dele, eu ficava quietinho, sentadinho no banco que fica ao lado da maca, e ele falava, filho, fica caladinho, no final aqui do atendimento, papai te explica.
E aí meu pai comentava, falou assim, tá vendo, filho, você acha que veio aqui foi uma garganta inflamada? Ou veio aqui uma criança que tem um pai, que tem uma mãe, que estuda numa escola e que está ali integrada dentro de todos esses aspectos? Então eu fui forjado para entender que tudo tem correlação. Então, só um parênteses na realidade. Quando seu pai já era um médico formado e atendia os pacientes, os clientes lá na clínica dele ou no hospital, ele te levava para você ver o atendimento. Sim. E isso você tinha quantos anos? Eu tinha 6, 7 anos. Olha que bênção. Verdade. Que maravilha. E o meu pai, quando ele fez a pediatria na década de 1970, na sequência ele fez uma especialização em neuropsiquiatria infantil. O que trouxe para ele esse olhar aí, né, do comportamento e como que isso, né, tá relacionado com tudo que acontece. Então, por essa influência, eu acabei fazendo a medicina, fiz pediatria e, na sequência, a neuropediatria. Porque eu sempre gostei de entender como que as coisas se desenvolvem. E, para mim, a coisa mais importante é o ser humano, obviamente, depois de Deus. Mas entender de onde começa e como a trajetória vai acontecendo sempre me fascinou. Então, por isso, a neurologia infantil, para perceber como que o cérebro desenvolve, como que o cérebro vai aprendendo, como que o comportamento vai se desdobrando e gerando ali o que somos. E aí, depois que eu terminei a minha residência em neuropediatria, eu fui convidado para fazer um doutorado na USP em São Paulo, com o tema TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, quando o cérebro não consegue desenvolver habilidades de maneira apropriada, você acaba tendo os sintomas que formam esse transtorno, que é o TDAH. E gera em torno de funções executivas do cérebro, ou seja, como que as habilidades são necessárias para usar a inteligência que a pessoa tem. Então, eu sempre gostei de entender como funcionam as coisas. E o TDAH é a dificuldade de fazer as coisas funcionarem. Porque é uma dificuldade em atenção, no foco, no planejamento, no controle da impulsividade. E isso sempre me fascinou. Comecei a carreira atendendo como médico tradicional, mas nesta parte de neurodesenvolvimento, orientando as famílias sobre como tratar crianças e adolescentes com essas dificuldades de comportamento e aprendizagem. E dentro das minhas explicações, eu percebia que os pais dos pacientes me pediam sugestões sobre como agir dentro da empresa deles, porque eles percebiam que a maneira que eu orientava para melhorar o funcionamento dentro de casa estava dando certo. E aí eles vinham, né, numa boa, falaram assim, Ângelo, você pode me ajudar? Eu estou com dificuldade com o meu sócio na empresa, ou estou com dificuldade lá com o meu time. E eu começava, com muito carinho assim, a dar sugestões, e eles davam feedback positivo. Falaram, cara, obrigado, valeu, isso me ajudou muito lá. Dessa maneira eu percebi que meus conhecimentos podiam ser usados em outros cenários, que não só o contexto médico tradicional. Muito e legal. Eu fui vendo que pessoas estão tanto num consultório quanto pessoas estão na empresa. E o que são as pessoas? O cérebro. Exatamente. Agora, sobre essa questão, é uma curiosidade, porque minha família também é da roça, né? Todo mundo aqui, eu acho que cansa. Todo podcast a gente fala isso, né? Nas nossas origens, na família de Conceição do Mato Dentro. E o meu pai, ele sempre também, assim como o seu, sempre me ensinou muito, assim como minha mãe também, né? Até uma curiosidade, a gente fala muito dos pais, né? Uhum. Mas a gente também não pode esquecer da grande influência e presença das mães na vida, nas nossas vidas e na criação, né? Meu pai saiu muito cedo e minha mãe a vida para trabalhar e a vida toda minha mãe estava ali, né? Segurando o batente, ajudando, criando, não tinha babá, não tinha nã, não tinha fralda, não tinha, né? Quase nada, não tinha, porque não era fácil, né? Tempos difíceis, diferentes dos dias de hoje. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Não tinha tutorial. Não tinha tutorial, praticamente eu nem tinha televisão direito, praticamente. Então, realmente, o papel das mães são fundamentais. A gente gosta sempre de elogiar aqui o papel das mães na vida, das nossas vidas, na vida das famílias. Sim. Mas, uma coisa que eu queria perguntar, doutor Ângelo, que é o seguinte, eu fico sempre pensando
existe aquele velho ditado, se o homem é produto do meio, o meio é produto do homem. Sim. Mas quando a gente vê a criação, né, exatamente no nascimento, na concepção da criança, que você pega ali aquele feto e ele vai se desenvolvendo e vai se desenvolvendo o cérebro especialmente, como é que é essa questão? É 50% do pai, 50% da mãe, o DNA, a genética está incluída, a gente repete os comportamentos dos pais, como é que funciona dentro lá do comecinho, né, dessa gênese lá do ser humano, esse cérebro? Ele é um HD vazio ou ele já vem com alguma coisa? Porque tem gente, curiosamente, e meu pai presta muita atenção nisso, ele comenta comigo, nossa, engraçado, fulano de tal é filho do fulano mesmo, que faz a mesma coisa que o pai fazia, olha lá. Até o jeitinho de falar, o jeitinho de andar e tal. Então, como é que é esse HD? E detalhe, né, quando você explicar um pouquinho pra gente, tem jeito de desprogramar, tem jeito de programar de novo, ou não tem jeito? Como é que a gente lida com isso, né? Essa pergunta é fantástica, Felipe. Por quê? Porque acontece o seguinte, nós temos um arcabouço genético que são nossas predisposições. Não necessariamente são nossas fatalidades. Né? O que seriam as fatalidades? Porque você é filho de fulano e fulano age assim ou se comporta assim, você está fatalmente ligado a ser assim. Então o vô roubou, o pai é ladrão e o filho é presidiário. Não. Esse raciocínio está errado. Existem Graças predisposições. E aí entra um conceito, né, chamado epigenética. O que seria epigenética? Você tem o DNA, você tem os genes e existem influências do ambiente que podem predispor aquele gene a ser ativado ou não. Agora, dependendo do padrão de comportamento, aí entrando numa seara assim, de patologias médicas ou de transtornos, existem alguns transtornos de comportamento que são genéticos. A herança é genética. Não significa que seja uma questão que todos vão ter, mas você tem uma grande predisposição para que aquilo aconteça. E sim, o cérebro ele nasce como um HD vazio, mas com predisposições. E aí cabe ao líder, porque aí entra um conceito que eu tenho sobre liderança. Liderança é toda situação na qual você pode exercer influência sobre alguém. Então, repetindo, toda situação na qual você pode exercer influência sobre alguém. Então, o pai e uma mãe, inevitavelmente, eles vão exercer uma influência. Mesmo que seja parado e de braço cruzado. Você está exercendo uma influência. Neutra ou ruim, mas está. Então, esse mecanismo, aos meus olhos, ele é dinâmico. Você está sempre liderando. Então, a partir desta minha percepção, que eu realmente percebi que a gente pode e deve estar ajudando a gerar orientações adequadas sobre como o cérebro funciona. Não somente a pessoa age de uma determinada maneira. Isso não é muito difícil de perceber. Mas a maestria da situação é entender por que age daquela forma. Então, quer dizer, na realidade, é o seguinte, o tempo de presença tempera. Muito. E não só o tempo de presença, principalmente a qualidade da presença, Felipe. Porque hoje em dia, a questão da disponibilidade emocional é algo muito importante e que fico feliz que isso tem sido falado. Agora, as pessoas precisam entender melhor o que é estar disponível emocionalmente, que seja na empresa ou que seja na família. Não adianta estar de corpo presente, mas de alma distante, né? O cara tá ali, o filho tá olhando pro pai, o pai tá mexendo no telefone, tá conversando no celular, tá assistindo televisão, tá pensando em outra coisa, e o filho tá ali olhando e o pai ou a mãe, né, estão em outro planeta. Porque, veja, as empresas, elas acabam ruindo por estratégias ruins. As famílias, por indisponibilidade emocional.
E aí é claro que o cérebro do líder dentro de casa, ele gera um padrão de atuação. Isso é inevitável, mesmo que a pessoa não perceba. O cérebro é feito para gastar menos energia. E como que ele gasta menos energia? Atuando de uma maneira que ele vai percebendo que está recorrente. O cérebro não vai te avisar, tipo assim, olha, agora você está com um comportamento que não é bom, mas você está frequentemente fazendo desse jeito. Apesar de não ser bom, eu vou catalogar como automático e você vai agir dessa forma e nem vai perceber. Não, aí você vai estar agindo de uma maneira ruim. Do mesmo jeito que você age dentro de casa, em termos de mecanismos, com certeza você age na sua empresa. Porque o cérebro é um só. Você não pendura ele no cabide e deixa e entra em casa e depois pega e volta para a empresa. Entendi. Não tem jeito. Tá. E fala como sobre essa questão do, vamos dizer assim, né, do crítico, né? O cara tem que ter uma autocrítica sobre aquilo que ele está fazendo para ele poder melhorar. Porque o que eu já vi muitas vezes, e eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém aqui, não especialmente, estou falando de mim. Na realidade, o que eu vejo? Às vezes eu faço uma coisa errada, assim, que eu não gostaria de fazer, ou eu me irrito, ou às vezes falo um pouco mais, né, de uma forma mais... sem educação, talvez, de uma forma mais ríspida, às vezes, né? Às vezes por ansiedade, por ímpeto, né? Às vezes tomamos muito café, põe a culpa no café. Olha, não fui eu, não. Foi o café, tem que trocar o pó, a marca. Mas uma coisa que eu fico assim, impressionado, como é que eu fiz de novo? Eu sei que está errado. Eu vim para uma reunião, às vezes me exaltei, às vezes eu, né, tive um comportamento assim, por N fatores, por gatilhos talvez, enfim. Eu falei, meu Deus, eu sei que eu estou errado e estou repetindo. Como é que eu consigo resolver essa situação? Que loucura, isso é uma coisa que me chama a atenção. E uma outra coisa que eu reparo, às vezes você vê a pessoa fazendo a mesma coisa, às vezes sabe que está errado, mas ela continua. E às vezes até a criança. Sim. Sabe que está errado, mas está fazendo de novo. Gente, mas a consciência da gente não deveria nos mostrar que está errado? E a gente falou, opa, peraí, ter autocontrole talvez, né? Olha, não, calma, Felipe, está tudo errado. Como é que a gente consegue organizar isso e ser um bom líder, ser um bom pai? Como é que a gente pode organizar essas ideias? E depois, já emendando essa pergunta aqui, você contasse um pouquinho do método, né? Do seu método que você criou. Te agradeço. Até porque eu estarei respondendo falando do método. Porque o método 4Is é um método que vai integrar a neurociência, a liderança e padrões de clareza mental para poder transformar decisões, relações e os princípios das pessoas. Eu também, por vezes, utilizo a sabedoria da palavra de Deus, ou seja, a sabedoria bíblica, para ser o norte ético e de prioridades. Desta maneira, o método 4Is se difere dos métodos tradicionais da seguinte forma. Os métodos tradicionais, eles só te falam e descrevem o comportamento. Não quer dizer que isso é pouco e não quer dizer que isso não seja importante. Isso é muito importante, descrever um comportamento. Mas o método 4Is, ele é um processo de transformação que vai te ensinar o porquê você funciona daquele jeito. Quais são as raízes do seu neurocomportamento que geram a maneira como você age. Então, não tem como mudar algo que esteja acontecendo se você não entende por que funciona daquela forma. E para entender por que funciona daquela forma, por que o quê? O cérebro. Esse é o meu background. Eu sou médico neurocientista. Estudo essa bela máquina que é o cérebro. E o método 4Is é justamente um framework de liderança baseado em neurociência para trazer aspectos que ficam no invisível para o visível. O invisível é como funciona o cérebro.
que raízes neurocomportamentais permeiam a equação que gera o resultado, que é como você age. E é sobre isso. O método traz essa clareza de funcionamento, consequentemente tirando da pessoa o erro e colocando nos mecanismos que o cérebro utiliza, ajudando a pessoa até a aceitar melhor onde ela precisa melhorar. Porque uma coisa é eu falar assim, Felipe, você errou. Felipe, ou seja, eu estou personificando. E ninguém gosta de receber uma crítica com o seu próprio nome. O método 4Is, a crítica não é no seu nome, é no mecanismo, é na raiz do que está gerando aquele problema. É sobre isso. Então, na realidade, a gente poderia falar que talvez uma palavra mais chula, vamos dizer assim, mas seria uma reprogramação. Olha, eu estou fazendo esse comportamento desse jeito. Então, peraí, eu tenho que reprogramar para na hora eu entender que eu não posso comportar daquele jeito. Porque o que eu vejo, doutor Ângelo, e é uma das coisas mais difíceis do ser humano, é quando você tem um método vencedor com problema. Sim. Vou traduzir, quer dizer o seguinte, o que eu vejo na prática? De conselhos, de acionistas, de grandes empresários. Quando a pessoa tem sucesso, existe uma, entre aspas, soberba que ela não muda. Porque ela olha e fala assim, pô, cheguei aqui, deu tudo certo. O grande problema, na minha visão, é que as pessoas muitas vezes não estão predispostas a querer melhorar sempre. Sim. E eu acompanho muito isso porque eu participo, né, de reuniões de conselho, atendo muitos empresários, participo de grupos de CEO, líderes e tudo, mas eu vejo muitas vezes essa situação. A pessoa está acostumada a dar tanto certo e é uma pessoa de sucesso que muitas vezes ele não está aberto para mudar. Mas se ele conseguisse usar a sua metodologia, muito provavelmente ele poderia ser 30 vezes melhor. Sim. Né? Então, eu vejo esse grande desafio, vejo um outro problema que a gente pode comentar aqui um pouco. É um isolamento total. O líder, ele tem que tomar decisões, muitas vezes ele não tem com quem compartilhar as decisões, porque são decisões sérias, pesadas, que podem comprometer toda uma estrutura de governança, de empresa, de família, de sociedade, enfim, né, de pessoas que trabalham lá na empresa. Então, como é que a gente consegue, dentro dessa, utilizando a sua metodologia, quebrar esses paradigmas? Qualquer pessoa pode fazer. Sim. Como é que é esse atendimento? Como é que você consegue trazer as pessoas para a realidade do que ela realmente precisa? Sim. Porque às vezes o cara te procura e fala, não, eu preciso ser um cara assim, assim. Não, mas você, no final do dia não é assim. Você tem que mudar isso, você tem que fazer um diagnóstico, né? Sim. Como é que funciona esse atendimento? O grande líder, vamos pegar C-level, diretores. Atualmente, o que acontece? As decisões, elas precisam ser rápidas e, na imensa maioria das vezes, sob grande pressão. Dessa maneira, qual é a tendência do cérebro? Buscar um atalho. Ou seja, o atalho sugere o quê? Velocidade. Mas nem sempre, Felipe, o atalho traz o que precisa. Muitas vezes o atalho vai trazer ruído. E o que é o ruído? É não estar entendendo exatamente como precisa ser feito. Porque entender o que precisa ser feito, como eu disse, estamos aqui tratando de cérebros de altíssima performance. Não é tão difícil entender o que precisa ser feito. Agora, como fazer aquilo? Isso vai gerar o quê? Um ruído no cérebro daquele líder. Um ruído decisório. E o cérebro é um órgão que foi feito para buscar sinal, para buscar definição. Enquanto o cérebro não pega a definição, ele continua buscando-a. E isso vai colocando nesse cérebro um custo emocional recorrente. Trago aqui um outro termo criado por mim que está chamado descalculia emocional. Dá um exemplo para o pessoal entender isso que você acabou de falar aí.
Por exemplo, quando a pessoa precisa tomar uma decisão e não sabe exatamente como fazer aquilo funcionar, porque uma coisa é eu tomar uma decisão que eu vou seguir. Outra coisa é eu tomar uma decisão que faça os outros também fazerem como eu estou explicando. A grande dificuldade de colocar a pessoa na minha página gera um desgaste e muitas vezes um distanciamento entre eu e o meu colaborador. Porque o óbvio para um não é óbvio para o outro. E se você não faz isso da maneira apropriada, você vai gerar o quê? Estresse. Você vai gerar o quê? O que eu chamo ruído decisório. Até dar um exemplo claro, assim, e isso aconteceu comigo, eu vivi isso por diversas vezes. A primeira minha grande experiência foi quando eu morei fora, né? Eu fiz high school no Japão. Eu sofri muito quando eu cheguei no Brasil, porque eu queria que as pessoas entendessem como que o Japão funcionava, como que era bom e como que era bom para todo mundo. Só que o Brasil era completamente diferente, a cultura, as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam aquilo. Sim. E aí, quando eu comecei a fazer alguns cursos fora, né, eu fiz na Kellogg, fiz no Ohio, depois fui para o INSEAD, mas uma coisa que me chama muita atenção, gente, você tem uma descarga de informação muito grande, mas que, poxa, é muito bom. O grande problema é que eu pensava o seguinte, poxa, mas para as pessoas entenderem isso aqui, eu vou ter que trazer todo mundo aqui para ver. Porque transmitir tudo que eu aprendi aqui para todas as pessoas, né, é muito difícil. Que eu vejo que é um aprendizado enorme, né? Por isso que você vê que as grandes companhias, às vezes, contratam, né, a Fundação Dom Cabral para que todo mundo possa participar e ver. E eu lembro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas vou dar um exemplo aqui do Modesto Araújo, um grande abraço, que ele falou que ele queria ter um one-stop shop no Brasil, que eram as farmácias onde as pessoas poderiam comprar de tudo num lugar só. E não entrava na cabeça das pessoas aqui no Brasil, mas já existia nos Estados Unidos, a CVS, Walgreens, enfim, todo mundo que conhece sabe como que são as farmácias dos Estados Unidos. Aí ele falou, pô, não tá entrando na cabeça, o pessoal não conseguia admitir essa possibilidade, porque nunca tinha visto, nunca tinha experimentado e achava que era impossível, ou talvez muito difícil para a realidade brasileira. Ele simplesmente pegou todo mundo, colocou dentro do avião e foi lá, nos Estados Unidos, e mostrou para todo mundo, né? Mas eu sinto isso, só esse exemplo aqui, para mostrar como que é difícil, né? Às vezes o líder está com aquelas ideias, sabe onde que tem que chegar, mas tem que atravessar lá o Mar Vermelho e falar para todo mundo, pode atravessar aqui que é o caminho, né? Como é que a gente, utilizando a sua metodologia, a gente consegue trazer a pessoa para o barco junto com a gente, ficar na mesma página? Sim. Veja só, a metodologia 4Is ela é composta de 4 etapas, né? A identificação, a interseção, a interpretação e a impulsão. É uma sequência de ações para a gente, primeiro, estar separando o fato do que é suposição. Muitas vezes o erro já começa ali. Do que é fantasia e do que é real? Não diria nem fantasia, Felipe. Eu diria assim, como eu percebo pode ser diferente de como realmente ocorreu. Então, uma coisa é a matéria-prima bruta, outra coisa é ela já ter algum nível de processamento do seu cérebro. Ou seja, se eu pegar uma cena de uma série da Netflix e te pedir para falar daquela cena, fica vago. Você pode tanto descrever apenas o que está vendo, como você também já pode colocar algumas análises, ou seja, interpretações. Entendi. Dessa maneira, a gente estaria falando de uma mesma coisa, mas com percepções diferentes. Então, um aspecto muito importante, e esse é o primeiro pilar do método 4Is, é separar o que é o que eu acho do que realmente é o fato. Porque assim você já começa a estar falando da mesma coisa e não com interpretações,
com suposições. A primeira parte do I identificação. A identificação. Identificação. Que é justamente separar, né? Descrever o que é o fato. Porque dessa maneira você já começa a se certificar de que estariam todos falando da mesma página, da mesma coisa. E outra questão que envolve muita questão da liderança é essa dificuldade e muitas vezes a impulsividade de achar que o óbvio para você tem que ser o óbvio para o outro, e aí você atropela sobre o que está falando. Então aí você acha que está falando da mesma coisa que o outro, nem para se certificar se o outro já está sintonizado na sua estação FM. Eu tô gostando de ver sua cara, viu, Felipe? Porque a gente fica pensando aqui, refletindo sobre as decisões. Porque ao final do dia, a gente toma quantas milhões de decisões todas as horas. Tem que decidir o tempo todo, né? Não sempre da melhor forma, né? E às vezes você vê o óbvio, mas a pessoa não necessariamente chega lá e acha que não está óbvio. E o meu tio, contar um caso desse óbvio aí, é curiosidade, mas é exatamente o que você falou. Meu tio tinha um carro, ele é apaixonado com um carro. E aí ele tinha batido o carro e ia fazer um reparo. Aí ele chegou pro cara da oficina, acho que era um martelinho de ouro, não sei o que, e falou assim, não quero uma massa nesse carro, né? Tipo assim, na hora que você for desamassar a lata, eu não entendo muito o termo técnico. Eu sei que ele voltou lá, bicho, o cara tava batendo tudo que tinha massa no carro inteiro, que ele já tinha arrumado, ele tava quebrando lá, porque ele achou que o carro, meu tio ainda falou, tira a massa do carro toda, né? Então, realmente, às vezes, não é o que você falou, é como a pessoa entendeu. Exatamente. E aí o que acontece? Na imensa maioria das vezes, o líder não percebe que ali nasceu um erro. E aí o que acontece? Ele parte do princípio que já foi explicado. Consequentemente, vai gerar uma expectativa de que haja um resultado dentro do que ele pediu. Mas ele pediu mal. Ele explicou mal. E aí o que acontece? Ruído, problema, desgaste, estresse. E aí gera o quê? Custo emocional. Entrando no que eu chamo de descalculia emocional. É a dificuldade do líder de calcular o quanto suas ações consomem emoções no final do dia. Gerando esse estresse, gerando afastamento, gerando decisões mal tomadas e muitas vezes um colocando a culpa no outro e não no mecanismo verdadeiro onde é a raiz do problema. E o próximo I? Você falou primeiro a identificação. Então você conseguiu identificar ali o que está tendo esse ruído, está gerando ruído. Não. É porque é um framework, ele é complexo, sabe? Assim, o primeiro você vai separar o joio do trigo. O segundo você vai perceber por que o cérebro lê daquela forma, que emoção é gerada e, consequentemente, que comportamento acontece na mente daquela pessoa. Como se fossem os gatilhos? Por enquanto não os gatilhos, mas os padrões naquela situação. Então a pessoa descreve a situação e você vai ajudando ela a identificar. Eu vou ensinar ela o método, né? Eu vou colocar para ela qual é a maneira de estar depurando isso, trazendo a clareza. Mas nesse caso, primeiro tem a identificação, depois a interseção. Depois a interseção. Tá. Porque o cérebro funciona daquela forma. Aí, porque funciona daquela forma que a gente vai detalhar, existe uma consequência inevitável. Aí entra a lei de Newton, que é muito estudada no comportamento humano. Qual a lei de Newton? Ação, reação. Então, para toda ação, você gera uma reação de mesma proporção. Isso tem muito a ver com o mecanismo de gerar reações e podemos colocar isso também na importância do exemplo que o líder tem que gerar. Porque precisa ser falado, precisa ser feito e precisa ser sentido. Tudo isso com a mesma coerência. Então, eu digo que o líder que domina o método 4Is é um líder que fala, faz e sente
com a devida coerência. Ou seja, ele consegue ter um discurso alinhado com a fala e com o sentimento. Parece óbvio, Felipe, mas no fim do dia, se a gente for fazer esse tipo de análise, muitas vezes a gente tem atitudes que não têm relação com o que a gente tem dito. Então vamos imaginar, vou inventar aqui uma reunião de um conselho onde a pessoa no início da reunião está falando, não, então olha, nós vamos aqui ter uma decisão muito importante para ser tomada, nós temos que ter paciência, analisar com cuidado. Aí ao longo da reunião, quando começam a ter divergências entre a forma de perceber, esse líder entra no módulo trator. Porque na mente desse líder é o seguinte, não é possível, gente, nós precisamos resolver isso, esse é um assunto tão óbvio. Nós vamos decidir desse jeito, nós vamos estar decidido desse jeito. O que aconteceu? Ele falou de uma forma, agiu de outra, e aí, no dia seguinte, esse líder finge que nada aconteceu. Ou seja, o sentimento que ele demonstra no dia seguinte é ainda mais incoerente com o discurso dele. Como que esse líder vai esperar que ele inspire seus liderados a desejarem seguir suas orientações? Se ele é o primeiro a sair fora do que ele propõe que seja feito, ele não tem coerência. O método 4Is é para ajudar a ter coerência entre como o cérebro fala, como o cérebro age e qual é o sentimento demonstrado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso que você falou é uma coisa muito comum. É uma coisa assim, que as pessoas, às vezes o líder está vendo e olha para aquela direção e fala, aqui que nós vamos ganhar dinheiro, o foco é aqui. E as pessoas estão dispersas e entra para uma reunião e começa o sexo dos anjos, a pessoa vai ficando sem paciência, e no final fala, gente, está muito bom, bacana, mas nós vamos por aqui mesmo. Em alguns momentos, eu vou até falar uma coisa meio radical aqui, eu posso até ser, talvez, ser até de uma forma um pouco mais ríspida, que na realidade é o seguinte, em alguns momentos, em certas situações, mesmo que os liderados não estão enxergando, você tem que tomar uma certa decisão de repente para que o negócio não vá para o buraco. Quer dizer o seguinte, vou te dar um exemplo, né? Nós estamos agora com umas discussões aí tributárias, que vai mudar a legislação tributária de uma forma muito radical no Brasil. Eu acho que inicialmente vai gerar muito problema, muitas discussões, mas vai melhorar ao longo do tempo. Sim. Se Deus queira, né? Amém. Todos nós estamos torcendo para isso. Amém. Porém, quando você vai, às vezes, para um debate com tributaristas, com acionistas, empresários, diretores, CEOs, existe um debate do que é o melhor, muitas vezes, para a empresa. E às vezes não consegue chegar numa decisão, porque você tem que mudar o regime, você às vezes tem que fazer uma distribuição antecipada, tem várias questões. Mas eu já percebi que em alguns momentos, o líder que tem essa visão, mesmo a um pouco contragosto, de repente ele precisa tomar uma decisão. Sim. Porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, né, a empresa muito provavelmente vai triplicar a carga tributária e lá na frente, se ela não mudar, por exemplo, o regime, vamos dizer assim, né? Se é que esse é um exemplo. Mas ali na frente, se não fizer isso, a empresa pode ir, né? Mas é um desafio, né? Porque você tem que tomar uma decisão. E tem um outro detalhe, a responsabilidade da decisão. Porque no final do dia, as pessoas acabam também delegando essa responsabilidade para você, para suas costas. Uai, o doutor Ângelo falou aqui que eu vou fazer isso, eu vou melhorar. Então, se eu não melhorar, a culpa é do doutor Ângelo. Tem transferência dessa responsabilidade. Né? E do que você falou aí, as pessoas têm esse tipo de comportamento, como é que ela poderia assim, melhorar no sentido de falar assim, poxa, não, o doutor Ângelo tem razão, estou nessa reunião aqui, mas eu tenho que esperar, eu tenho que mandar o pessoal lá para o seu consultório para fazer o método I. E mais uma outra pergunta alinhada a essa, que é o seguinte, em alguns casos tem que prescrever algum tipo de remédio, calmante,
ou alguma coisa para dopamina, não sei como é que para a pessoa ficar mais tranquila, mais calma, ou não precisa? Como é que funciona aí? Veja bem, é claro que existem situações, Felipe, onde o líder ele realmente tem que ser rápido na tomada de decisão. E nem sempre todos aqueles envolvidos na decisão estão cientes ou aptos a tomar a decisão nesta velocidade. Tá? Então, assim, nesse caso, a decisão precisa ser tomada. Durante a tomada de decisão, muitas questões ligadas a funções executivas cerebrais estão atuantes. O método 4Is ele tem essa essência de estar ensinando e avaliando funções executivas cerebrais. Quais são funções executivas cerebrais? Atenção, foco, planejamento, organização, controle da impulsividade. Nessa situação específica, o foco é primordial. O que é foco? Foco é a capacidade de sustentar a atenção para aquilo que seja o mais importante, não aquilo que seja o mais interessante. Então, é muito importante separar o que é realmente válido, que tenha um valor de importância daquilo que é o interessante. Se durante a reunião, né, claro, aquele líder que está sendo mentorado por mim, eu vou estar ensinando ele como separar o importante do interessante. Uma função do líder dentro de uma reunião é estar trazendo as pessoas para o que é o importante. O foco. O foco. Porque muitas vezes o interessante vira o foco, que não é. Mas, enfim, terminou a reunião, o líder tomou a decisão, aí tem que ter o day after para esse líder. Se foi uma decisão que ele precisou, óbvio que esse não é o ideal, mas que ele precisou passar por cima de alguém, ou se ele percebeu que não ficou algo de consenso, tem o Day After 4Is. Tá? O que é o Day After 4Is? Esse líder tem que ter o cuidado de repassar para si próprio como foi aquela reunião e quais os presentes naquela reunião que ele percebeu que não ficaram satisfeitos com a tomada da decisão. Mas esse líder está em paz no sentido de que salvou a empresa. Mas ele tem que entender que se ele salva a empresa, mas não conecta as pessoas, a empresa não vai conseguir ser salva novamente. Então, o que é o Day After 4Is? É ele entender como ele deve abordar essas pessoas no Day After para estar explicando, aí sim, fora do calor da situação, qual foi a maneira que o método 4Is foi utilizado para chegar àquele nível de tomada de decisão, se certificando que está trazendo ali a clareza suficiente da linha do raciocínio que foi adotada para que aquela outra pessoa não se sinta preterida ou desvalorizada. Porque o método 4Is é sobre conectar o B2B. Para mim, criador do método 4Is, B2B não é business to business, Felipe. É brain to brain. Isso é muito legal. Tá? Então, é conectar os cérebros. Então, nós temos que perceber que o dia a dia na empresa, que bom, tem o dia seguinte. E temos a chance de refazer ou melhorar ações que foi necessário tomar no calor da situação. Então, vamos imaginar, o paciente está ali quase morrendo. Tem que sim tomar uma decisão. E muitas vezes cabe ao líder ou o alto cargo da liderança, que fica solitário. Agora, demonstre no dia seguinte que você percebeu que alguém, XPTO, a pessoa não gostou. Vai para um privado, conversa, explica, traga sua linha de raciocínio, dê a chance para o outro também trazer a dele. Assim você vai fortalecer a sua forma de liderar e valorizar o espírito do nós.
Porque eu costumo dizer que em empresa, né, a gente tem que usar com muita parcimônia a primeira pessoa do singular, o sempre e o nunca. Né? Então, o eu, sempre e nunca, use com muita parcimônia. Por quê? Porque como que esperaremos gerar uma cultura de uma organização, ou seja, cultura organizacional, ou seja, uma cultura coletiva, se eu, que sou o CEO dessa empresa, eu só uso a primeira pessoa do singular. Eu fiz isso, eu tomei a decisão, eu. Amigo, você tem que trazer as pessoas para perto de você. E para isso você tem que saber compartilhar, explicar como sua decisão tem sido tomada. O método 4Is é um ferramental para conseguir trazer isso de uma maneira clara, para que as pessoas compreendam o porquê da decisão. Então a gente falou primeiro da identificação. Agora a gente falou da interseção. E qual que é o próximo I? É a interpretação. Interpretação. É a consequência de como você fez. Ou seja, se fez bem ou se fez mal, vai ter a lei de Newton, ação e reação. Então, se você gera uma decisão que não foi precipitada no exemplo que nós criamos, ela foi necessária, mas as pessoas não entenderam por que foi tomado daquela forma. Inevitavelmente... Xingou todo mundo, bateu na enfermeira, mas salvou o bebê. É tipo isso. Não, mas é exatamente. Aí ele volta lá, gente, no dia seguinte, né, ou pelo menos 1, 2 horas depois, a gente tem que procurar essas pessoas. Por que 1 hora ou 2 horas depois? Porque aí o cérebro ele já refrigerou. Ele já saiu daquela situação que a gente chama de o calor da situação. O que seria o calor? Uma situação inundada de emoções. E aí, quando o cérebro está inundado de emoções, o raciocínio não fica com a devida clareza. Não é o momento de querer explicar nada para ninguém. É literalmente deixar esfriar a cabeça. Em termos de neurocomportamento, é equilibrar emoção com a razão. Aí pode conversar com essa pessoa e explicar. Ela vai ter a emoção equilibrada e a razão suficiente para perceber a sua linha de raciocínio. Tá. E aí, tem mais duas perguntas em relação a isso, é sobre a questão de medicamento, na sua metodologia. Quando você vê que a pessoa está, às vezes, fora do eixo, ou que está, às vezes, né, tomando algumas atitudes que não está legal, você, no seu consultório, na sua metodologia, você, às vezes, recomenda esse paciente, essa pessoa, a se tratar, a tomar algum medicamento, ou procurar um psiquiatra, alguma coisa nesse sentido, ou você acha que não é necessário? Para que não confunda os papéis de mentor com médico, sim, quando eu entro exercendo a função de mentor do método 4Is, eu já no momento inicial eu explico para aquele executivo ou para aquele time que estão me contratando que ali eu não exercerei a função prescritiva de medicamentos. Caso eu veja alguma necessidade que seja trazida pelo método 4Is, porque muitas vezes os mecanismos realmente eles virão à tona. E ao perceber o mecanismo trazido pelo método 4Is, ali você já consegue reverter o mecanismo e, consequentemente, tirando o foco do que está gerando a febre. Agora, caso ainda assim eu vejo que preciso de alguma prescrição, eu encaminho para um outro médico que fará essa parte tradicional e de medicar. Porque o que eu acho que a gente tem que ser muito aberto, porque as pessoas têm, não sei se tem tanto, mas antigamente tinha muito preconceito, né? Às vezes o cara tá muito ansioso, muito nervoso, o calor das emoções, o cara tá se matando, tá se degladiando e brigando e xingando, e às vezes o cara toma um calmante, relaxa, na verdade, calma, e ele consegue lidar melhor com os desafios, lidar melhor com o cotidiano e tudo.
que é uma coisa muito comum, às vezes eu vejo assim, né, muito empresário, acionista, empresário, com muita depressão, Sim. muita ansiedade, muito, às vezes, raiva, angústia, ansiedade, porque quando você vai lidando no dia a dia das empresas, você tem uma analogia 360 graus, você olha tudo. Uhum. Meu pai sempre falou, a empresa é como uma criança. Você tem que cuidar sempre dela. Perfeito. Porque ela pode dar uma febrezinha, uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Então a empresa, ela sente. Sim. Então você toma decisões de tudo, praticamente qualquer assunto que chegue até você e se você, né, precisa tomar uma decisão. Então isso ao longo de anos e anos e anos, a gente vê muito isso. As pessoas chegam num momento, às vezes, né, nessa panela de pressão, e às vezes não quer tomar um remédio, não precisa de psiquiatra, não precisa de um tratamento, não precisa de metodologia 4I, não precisa de mentoria, não precisa de nada. Então a pessoa acha que é um super-herói, né? E no final não é. Então eu vejo que nós não somos, né? Então, por isso que eu te perguntei sobre essa questão, se você dá esse encaminhamento também. Então, para que a gente possa entender, né? Você faz uma análise do paciente como um todo, do cliente, do mentorado, vamos dizer assim, do mentorado, e fala, né? olha, para você viver melhor e tomar a melhor decisão, quem sabe não seria adequado você também, na verdade, se por acaso precisar. Eu já começo da seguinte forma, Felipe, porque é natural que quando alguém contrata o meu serviço como mentor, ele esteja ali enfrentando desafios. Sim, claro. E qual é o desejo natural de todo o cérebro? É se ver livre do que incomoda. Ou seja, querer resolver o problema. E aí eu acho muito legal que aí chega, né, o executivo, fala, não, pois é, Turante, então vamos lá, vamos começar aqui, o senhor vai resolver meu problema porque está muito ruim isso, então o senhor vai resolver. Aí eu falo, não vou resolver nada. Aí a pessoa acha que eu estou brincando. Aí eu repito, não vou resolver nada. Primeiro nós vamos entender. Então não é sobre resolver, é sobre entender o problema. E o método 4Is é sobre trazer a raiz neurocomportamental do problema. É trazer o invisível para o visível. Ou seja, é como se você tem um bolo que não tem o sabor desejado e você simplesmente queira trocar o sabor do bolo sem entender por que o sabor está inadequado. Quais ingredientes geraram o sabor inadequado? Você vai ficar ali no modo aleatório. Qual é o modo aleatório do executivo? Ah, vou tomar um remédio, eu estou deprimido, vou tomar um remédio. Ah, eu estou deprimido, eu vou fazer terapia. É o contrário, na verdade. Ele tem que entender o que está acontecendo para ele parar de não precisar tomar o remédio. Não, nada contra remédio, muito pelo contrário. A minha linha é alopata, inclusive. Mas não é sobre tratar a febre. Não é sobre se eu vou dar Novalgina, se eu vou dar Tilenol. Entendi. É sobre a origem. Qual é o foco da infecção que gera essa febre? Ou seja, se eu estou estressado, se eu estou reativo com meus funcionários, se todo dia eu brigo com o meu sócio, não é sobre eu tomar um calmante. É entender por que eu estou funcionando desta forma. E a partir de entender a raiz, eu vou fazer a solução direcionada para a raiz. Entendi. E não para o galho da árvore. Então a gente já falou aqui sobre a interpretação, sobre a interseção, né, sobre a identificação, interseção e interpretação. Aí a última, e o último impulsão. A impulsão. Ou seja, depois que a gente delineou como as coisas estão acontecendo dentro do cérebro em termos de mecanismos do neurocomportamento, ou seja, depois que já entendemos o problema, nós vamos impulsionar. Nós vamos traçar os aprimoramentos direcionados para as raízes.
O MIT, onde nós já fizemos curso, né, Felipe? Ele tem pesquisa colocando que muitas vezes, quando as estratégias das empresas não funcionaram, não foi um problema na qualidade da estratégia. Foi um problema em detectar qual era o verdadeiro problema. Se não existe a detecção do problema correto, não existirá estratégia aprimorada que seja que será eficiente. Porque o remédio está errado com relação a qual é a doença. Vai dar tudo errado. É só um parêntese aqui, a gente trabalha com M&A, para quem não sabe, é uma sigla em inglês que chama Merger and Acquisitions, que são fusões e aquisições, que é compra e venda de empresas, fusões, incorporações, enfim. Mas tem uma metodologia, desculpa, não é uma metodologia, existe uma estatística que 76% das fusões e aquisições falham. Mas um grande ponto, que é o que você falou, que não são, olha que loucura isso, falha não é pela estratégia, que a gente chama de PMI, que é o Post Merger Integration. Esse é o grande gargalo, não é a compra e venda. Porque você vai lá, vamos supor que a Apple fala, quero comprar o método 4i. Sim. O IBM ou a Bain Company fala, poxa, eu quero o método 4i. E aí eles vão, fazem um contrato, montam uma estratégia. E o que mais falha, que é o Post-Merger Integration, quando você vai incorporar na sua nova cultura, né? Na cultura, sim, ele não consegue se adaptar. Que é uma coisa muito curiosa. Muitas empresas, né, às vezes não conseguem absorver aquela cultura que está sendo incorporada ou que está sendo trazida e dá errado. E as pessoas não entendem, às vezes, o porquê deu errado. A estratégia, ela é maravilhosa. Ela é perfeita. No papel, eu vou ter uma sinergia de ganhar 300%. Tudo, né? Eu vou ganhar 300% se eu comprar essa empresa. Ou se eu incorporar, ou se eu trazer a metodologia. Mas eu não consigo extrair o melhor da metodologia 4i para dentro da minha empresa. Então, isso que você falou é uma coisa muito correta, né, que é você impulsionar de forma correta, trazendo os elementos certos no lugar certo, na hora certa. Sim. Né? E aí, quando você tem esse casamento perfeito, esse entendimento perfeito, você consegue fazer uma integração. É quase que o casamento, né? Mas acaba sendo. Porque você vai com uma bagagem emocional, a esposa com outra. Autocontato, e a né? gente tem que ter... A convivência é elevada. E aí, nesse sentido, primeiro aspecto a ser considerado é, como eu digo, não é business to business. É brain to brain. É muito legal. Eu lembro até uma aula do Pachecão, professor de física, que ele falava, legal, gente, nós somos dependentes das pessoas. Se as pessoas falarem assim, vai, você vai. Você vai falar assim, você não vai, como é que você vai fazer? Você precisa da outra pessoa, ela precisa te entender para que você possa, vai meu filho, vai. Ele tem até uma expressão que ele usa, mandar até um abraço para o Pachecão, mas ele fala isso, nós somos dependentes das pessoas. E se a gente não tiver essa comunicação assertiva, né? Essa expressão que você usou aí da como é que é? Despersonificação. Não, despersonificação, mas tem uma outra que você descalculia usou. Emocional? Descalculismo emocional. Descalculia emocional é não saber calcular o custo das emoções que é gerado na sua tomada de decisões. Isso é inevitável. Toda decisão gera um custo emocional. E isso precisaria entrar para planilha de Excel. Só que os líderes não sabem como trazer isso para algo que se torne material. Concreto. O método 4Is, ele tem KPIs criadas por mim que vão estar trazendo clareza numérica sobre a tomada das decisões. Então isso é extremamente importante, porque vou me colocar tá? Que estamos aí no dia a dia das empresas, né? E
lidando com muitos problemas, e às vezes as pessoas também vêm aqui no nosso escritório e às vezes querem contar, às vezes, problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas empresariais, com problemas de gestão, de liderança. Eu vejo que realmente as pessoas muitas vezes não colocam no papel e não conseguem medir. E nós que estamos lidando, a gente quer ver, a gente quer... Eu quero essa metodologia, eu quero aplicar, como é que eu faço o KPI, como é que eu cobro, porque geralmente os C-levels, os conselheiros acionistas, eles são diligentes. Sim. Eles querem resultado, eles não querem perder tempo. Sim, né? tá correto. E isso, dentro da sua metodologia, é o que você oferece, né? O seu melhor para os seus mentorados. Exatamente. Assim, né? Porque o método 4Is, ele é a nave-mãe. E dentro dele existem produtos e serviços. E todos são conectados entre si, porque eles nascem do mesmo padrão matricial. Entendi. Então, por exemplo, os questionários que eu utilizo são oriundos da metodologia 4Is, KPIs que eu utilizo são oriundos da metodologia 4Is. Então, muitas metodologias tradicionais, elas acabam necessitando de utilizar um ferramental oriundo de outras metodologias, o que gera um descompasso, pois no dia a dia, quando o problemão surge, você não consegue transformar aquilo em estratégia prática, porque uma ferramenta não está conversando direito com a outra. Muito legal. E dentro dessa metodologia, você geralmente tem um laudo, um diagnóstico, uma apresentação, lembrando que é customizado e individual, né? E temos coletiva também. E coletivo também. Sim. Tem sim, Felipe. Dependendo de caso a caso, a gente apresenta a questão do diagnóstico individual da liderança e do diagnóstico considerando como se a empresa fosse um grande cérebro. E como aquele grande cérebro esteja funcionando e demonstrando através de cada pilar do 4Is o porquê de estar funcionando daquela forma. Porque não é sobre o que está acontecendo, é por que está acontecendo. Entendi. E essa metodologia, ela é aplicada para, vamos dizer assim, essa mentoria? Tem alguma idade para que a pessoa possa fazer? Tem algum... Como é que é? Para criança ela funciona? Não funciona? Geralmente, como é que é esse atendimento, essa mentoria? Sim, a mentoria é para adultos que se encaixem no meu conceito de liderança. Ah, tá. Lembrando, qual é o meu conceito de liderança? Toda situação na qual você pode exercer influência sobre outra pessoa. Entendi. Dentro desse conceito, que é amplo, intencionalmente amplo, é claro que existem situações que carregam maior complexidade. Então, uma coisa é eu liderar um time de 3 pessoas. Se encaixa no meu conceito de liderança. Outra coisa é eu liderar um time de 150 pessoas, de uma empresa que está no momento de grande crescimento e que inevitavelmente geram as dores do crescimento. E eu, além de tudo, eu sou pai ou mãe de uma família. Você pode usar também. Não tenha dúvida. Então, Entendi. liderar é B2B, é brain to brain, é em casa e na empresa. Muito legal. E agora eu queria que você contasse um pouquinho desse lado, vamos dizer assim, espiritual desse trabalho, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes desse pilar que você construiu. Como é que funciona? Você é cristão, você converteu? Ouvi falar que é legendário também. Como é que funciona? Não pode falar essa palavra, né? Mas enfim, legendário pode. É outra coisa que eu ia falar, mas que todo mundo está escutando. Mas enfim, como é que é essa questão espiritual? Sim. A questão espiritual, ela tem influência direta sobre o comportamento humano, sobre as decisões, sobre as lideranças. Sim. Como é que você trabalha nesse ponto aí dentro da sua mentoria? Perfeito. Espiritualidade é diferente de religiosidade. Sim. Né? Então, a espiritualidade é considerando Deus e a sabedoria proveniente dele. Então, eu utilizo princípios de sabedoria bíblica para gerar o norte moral, ético
e ajudar a pessoa, inclusive, a entender como classificar prioridades. Que a Bíblia é uma grande fonte de sabedoria, que nos ensina todas essas questões que eu citei. Então, eu não estou ali na mentoria, que seja num formato individual ou num treinamento de um time, eu não estarei ali pregando, eu estarei ali trazendo como a Bíblia traz esse tipo de conceitos para ajudar a ter clareza na sua mente. Então, por exemplo, na minha mente, eu sou uma pessoa, eu me converti no ano passado, e a minha conversão foi algo avassalador, enfim. Eu sou médico, neurocientista, e eu gosto de entender e aprender as coisas, né? Em 2022, eu ganhei uma Bíblia de estudo, enfim, aconteceram um monte de coisas boas, inclusive, mas eu deixei essa Bíblia 2 anos parada. A gente tinha que mandar um abraço para quem te deu essa Bíblia aqui, né? Mas é um abraço e, cara, falar, cara, eu te amo, irmão. Vocês são muito especiais para mim. Quem é? Pode falar aqui, ao vivo e a cores. O empresário Rodrigo Quintão e a esposa Simone Quintão. Então, assim, uma pessoa que até me emociono, gratidão enorme, porque orou pela minha vida. Acreditou que eu realmente poderia ser alguém para entregar a vida para a beleza que é Deus. E aí eu fiquei 2 anos, o Rodrigo sabe, a Simone também, fiquei 2 anos com essa Bíblia parada, mas coisas foram... Mas antes parece que teve um outro influenciador que te ajudou na academia, né? Foi dentro dessa situação. Ah, tá. Olha como que Deus é... Deus é maravilhoso, gente. Conheçam Ele melhor para perceber que Ele já está na sua vida, cara. Assim, Ele não vai entrar na sua vida, Ele já está, mas nem sempre a gente tem olhos para isso. Mas enquanto eu ganhei essa Bíblia... ficou parada lá, no meio desse caminho. Eu sempre fazia a mesma academia. Quando eu chego para treinar, tinha um senhor na porta da academia, cabelo branco, barba grisalha, e perguntou para mim: ô garoto, você tem a senha para a gente entrar na academia? Eu falei: tenho, claro. Aí eu olhei direitinho, falei: mas o senhor é pai do Rodrigo? Aí ele disse: como você sabe? Eu falei: não, mas vocês são a cara um do outro. E esse é o pai do Rodrigo, né? O seu Sebastião Quintão. E o seu Sebastião é uma das pessoas que, na minha maneira de ver, que mais conhece a Bíblia e mais tem o carinho espontâneo de te ensinar o que está ali dentro. E desse dia em diante, ele se tornou meu colega de academia. Muito então, legal. Todo dia, 6 horas da manhã, eu tinha a felicidade de receber uma explicação curso de teologia? do que a Bíblia foi. E com um professor que, da maneira que eu gosto, mostra o lado prático da coisa. Muito legal. E aquilo foi me gerando o quê? A curiosidade de entender melhor o que ele estava me explicando através das palavras. Então eu busquei a fonte. E a fonte estava na Bíblia que o filho dele, o Rodrigo Quintão, me deu. Quando eu comecei a ler essa Bíblia que ele me deu, chama Guerra Espiritual e Vitória Financeira. Ela é um roteiro de estudo, um roteirinho mesmo. Ela não é uma Bíblia cronológica. Quando eu comecei a ler esse roteiro, cara, eu fui vendo assim a beleza da presença de Deus na minha vida desde sempre. E aquilo me tomou de uma gratidão tão grande que eu falei: cara, eu quero isso para mim. E aí, nesse momento, eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Na maneira de explicar sobre a questão da questão espiritual. E aí, o que acontece? Às vezes, pessoas, né, quando eu conto isso, e teria mais capítulos pela frente, mas vou me ater a esse capítulo, me chama para um outro podcast. Claro, está convidado já. Nós temos vários outros episódios aí que vão ser, você guarde cenas dos próximos capítulos. Com muito prazer. E aí o que acontece? As pessoas me perguntam: cara, mas você é um médico, neurocientista, como assim você entregou sua vida para Jesus? O que aconteceu? Isso aí não é uma coisa que é antagônica com a outra? Claro que não é, tá? Então, como funciona para mim e como eu explico para as pessoas, inclusive? O meu cérebro funciona como se fosse um conselho administrativo de uma empresa. No conselho administrativo, você tem ali várias cadeiras ocupadas por determinadas funções, determinados temas.
Então, quando, né, eu converti, ou seja, quando eu realmente entreguei a minha vida para Jesus, eu não demiti ninguém do meu conselho administrativo, mas eu coloquei mais uma cadeira no conselho administrativo do meu cérebro. Nessa cadeira está sentado Jesus. E como é um conselho administrativo, e é da minha mente, eu posso escolher quem vai ser o chairman, quem vai sentar na cadeira de presidente do conselho. E no meu conselho administrativo, quem está como presidente é Jesus. Que bênção. Eu ouço todos os demais, mas para tomar a decisão final, eu sempre consulto o que seria a sabedoria e os princípios bíblicos de Jesus. Muito legal. E essa metodologia você ensina a colocar esse chairman também na cabeça das pessoas. Sim, sabe por quê, Felipe? Porque para mim, onde isso acrescentou muito, não somente, mas acrescentou muito, me trouxe a clareza da tomada da decisão. Que tipo de prioridades eu estou considerando na tomada daquela decisão? Muito interessante, muito legal. E realmente é uma metodologia bem interessante. A gente está falando aqui um pedacinho dela, ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui. Realmente é um papo muito agradável. Só de falar que a gente tem um chairman, que é o presidente do board, aí, é o Jesus, né? É o nosso Lord, Savior, Lord, quer dizer, o maior e mais importante Senhor e Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo, o maior líder que já existiu na história. Sobre liderança. Né? É o maior líder que já existiu. Se você pegar o que ele com os 12 apóstolos, com as pessoas completamente diferentes, cada um com um problema diferente, o que fez, né, se transformou e zerou o nosso calendário, você sendo espírita e outras religiões, o que seja, a gente zerou o calendário, a gente hoje é 2024 depois de Cristo, 2025 depois de Cristo, né? Realmente não tem como a gente negar, né? Você pode tentar o que for, e a gente não está falando aqui sobre radicalismo, né? Com a cabeça bem tranquila, bem aberta. Sim, claro. Mas realmente é o que você colocou assim, a cereja do bolo, né? Sem o chairman, talvez a metodologia não fosse tão eficiente. Exatamente. Porque você conseguiu abranger 360 graus de tudo que a pessoa precisa para ser feliz. Sim. Né? E que a gente está falando de ser feliz não do lado material, sim, mas do ponto de vista 360 familiar, que o ser humano precisa, né? Equilíbrio. Da complexidade da simplicidade. Exatamente. Né? Porque a gente às vezes complica isso aqui, né? Mas é muito simples, mas a gente precisa colocar a metodologia em prática. Amém. Né? Mas que bom, doutor, eu te agradeço muito pela sua presença aqui. E a gente, é uma pena, né? Porque a gente poderia ficar aqui, vamos voltar aqui com outros temas, inúmeros temas que as pessoas mandam pra gente, perguntas, às vezes mandam um monte de coisa, então você está convidado para voltar aqui, a gente continuar com esse bate-papo. Mas a gente sempre no nosso Mandatum Cast, no final, a gente pede para que as pessoas que estão aqui, né, conversando com a gente, batendo um papo, possa passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. O que você poderia passar, ou a mensagem, ou aquilo que seja de mais importante que a gente poderia passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Busque falar, fazer e sentir com coerência. Assim você vai aliar o melhor que existe para você, diminuindo seu custo emocional, trazendo clareza para sua tomada de decisão, o que nem sempre é fácil, e existem grandes líderes para você se inspirar. Eu peço licença para compartilhar aquele que mais me inspira, que é Jesus. Muito legal. Maravilha, pessoal. Estamos aqui, então, mais uma vez, agradecendo a presença do ilustre doutor, que geralmente fala doutor, né?
Mas a grande maioria das pessoas não são doutores. Sim, né? verdade. E ele não, além de ser doutor, é PhD, completamente diferente, é um nível acima. Né? Por isso que a gente está aqui com o nobre, ilustre, grande doutor Rezende. E para finalizar, eu queria que você deixasse seus contatos, aonde que te encontra, como que marca a consulta, como que é a metodologia, onde que é a metodologia, pode fazer online, presencial, como é que é isso? Deixa todos os seus canais aí de mídias sociais, enfim, para que todos nós possamos entender, compreender e participar da mentoria com o grande doutor Ângelo aqui. Obrigado, Felipe. Olha, me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é @dr de doutor, @dr.angelorezende, Rezende com Z, e o meu LinkedIn é Ângelo Rezende com Z. Você com certeza vai me encontrar nesses 2 canais e ali existe o direct e as mensagens para chegar até mim. Vai ser um prazer poder conectar com você e agendarmos um café para poder te ouvir e verificar qual a melhor forma do método do 4Is aumentar e melhorar a qualidade da sua liderança. Agora, se a pessoa tiver com muita urgência, pode ligar lá direto no consultório e já marcar agora. Qual que é o telefone de lá, doutor? É 31 972 41 10 20. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês Amém. Que estão nos ouvindo, escutando, assistindo. Um beijo no coração, que Jesus abençoe todos vocês, as famílias, e que a gente possa ter aprendido muito aqui, mas mais ainda se a gente estiver lá presencialmente fazendo essa mentoria. Muito obrigado, doutor Ângelo, um grande abraço e até a próxima.